Amém, queridos. Vamos começar o nosso devocional de hoje e eu tenho uma palavra de Deus para o nosso coração. Meditando na palavra de Deus para hoje, eu quero falar um pouquinho sobre esperança. Essa palavrinha esperança, ela é carregada de combustível para a nossa vida. Quando perdemos a esperança, perdemos o sentido da vida, perdemos a alegria daquilo que Deus tem para nos dar, para nos entregar. A esperança é o nosso combustível. A esperança nos faz verdadeiramente caminhar crendo de que grandes coisas Deus está realizando e vai realizar na nossa vida. Hoje o tema do nosso devocional é Viva com Esperança. Viva com Esperança. Um dia perguntaram para mim, pastor, todas as suas mensagens, todas as suas palavras são palavras que nos encorajam. Um dia falaram isso para mim. As suas palavras me encorajam, as suas palavras geram em mim esperança. Mas, às vezes, a gente precisa viver a realidade. Quando a pessoa falou isso, eu não entendi muito bem. Eu falei, me explica o que você está dizendo. Porque a nossa realidade ela não é esse mar de rosas que a palavra nos dá, nos encoraja. E aí eu entendi o que a pessoa quis dizer. Essa pessoa me falou, entre linhas, que toda palavra que ela recebia gerava nela, sim, esperança, mas ela não conseguia viver conforme a mensagem de encorajamento e esperança que dava para ela. Eu respondi a essa pessoa da seguinte forma, eu falei, olha, não tem como eu falar de Jesus, não tem como eu falar da sua palavra, se não for para encorajar e para gerar esperança para as pessoas. Porque Deus é um Deus de esperança. Deus é um Deus que renova as nossas forças. Deus é um Deus que por si só já nos encoraja. Só o fato de olhar para Ele, só o fato de ouvir a sua palavra, nós somos renovados e encorajados a continuar com esperança. E eu falei para essa pessoa, não tem como eu falar de Jesus, não tem como eu falar da sua palavra, se não for para dar coragem para as pessoas, porque a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é real. Se você começar a colocar em prática tudo aquilo que você escuta na mensagem, você vai ver que a sua vida vai ser transformada. Então, queridos, hoje vai ser mais uma palavra de encorajamento, mais uma palavra de ânimo para você. Então presta bastante atenção na palavra de hoje, presta bastante atenção no que Deus tem para nos dizer nesta manhã. Eu não sei onde você está, não sei se você já está saindo para o trabalho, não sei se você está em casa, se você está dentro do carro, se você... enfim. Mas aí onde você estiver, não se distraia. Preste bastante atenção nessa palavra, porque essa palavra vai nos ajudar a viver melhor, a olhar para frente com esperança. E o tema da nossa mensagem hoje, do nosso devocional, é Viva com Esperança. Jamais deixe a esperança que tem no seu coração morrer. Jamais. E eu quero começar o devocional de hoje lendo Salmos 146, versículo 5. Salmos 146, versículo 5 diz assim: como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus. Sabe de onde vem a sua alegria? Sabe de onde vem força para você continuar? Sabe de onde vem o ânimo que você precisa para continuar a jornada da vida? Afinal de contas, você acordou hoje, e eu já disse no início do devocional, agradeça por você estar de pé. Se você viu minha postagem no Stories hoje, eu postei às 5:30 da manhã,
Eu tirei uma foto aqui da minha janela e postei no Stories hoje. Se você não viu, depois vai lá e veja quando terminar a live. Agradecendo, porque eu perguntei, agradeceu, acordou? Já agradeça a Deus, porque os planos de Deus continuam de pé. Entenda, a maior prova de que Deus ainda continua trabalhando na sua vida, a maior prova de que os planos de Deus continuam de pé na sua vida, a maior prova de que Deus não desistiu de você, é o fato de hoje você ter acordado. É o fato de hoje você ter despertado. Porque quem fez isso em você hoje, quem te despertou hoje, quem te deu um novo fôlego de vida, foi o Senhor. Então já agradeceu pelo dia de hoje? Porque feliz é a pessoa onde entende que o socorro, o auxílio, vem de Deus. Feliz é a pessoa cuja esperança que ela tem na vida não está em coisas e nem situações e nem recursos, nem nela mesma. Como é feliz a pessoa cuja esperança está no Senhor, no seu Deus. E o que significa esperança? Esperança significa expectativa. Esperança significa esperar em algo bom que irá acontecer. Nós servimos a um Deus bom, um Deus fiel, um Deus que nos ama profundamente. E que o Deus, o que Ele mais quer é que venhamos a ter uma vida plena nele. A esperança, queridos, deve ser a motivação para vencermos todos os dias. Sempre que você acordar, acorde com esperança, que será o melhor dia da sua vida. Sempre que você acordar, acorde com essa expectativa de que será o melhor dia da sua vida. O ontem já foi, acabou. O que aconteceu ontem, o que você sentiu ontem, o que você viveu ontem, já foi. Já acabou. Já não faz mais parte da sua história, no sentido de realidade atual. Já foi. De repente foi um dia maravilhoso, amém. O de hoje será melhor. De repente foi um dia não tão bom assim, amém também. Tudo tem plano, tudo tem propósito. O de hoje será melhor. Entenda que a esperança, ela deve ser a motivação para que você possa viver o dia de hoje plenamente em Cristo, entendendo que esse dia quem preparou foi o Senhor. Sabe, Deus libera palavras de esperança para a nossa vida. Deus libera a palavra de encorajamento para a nossa vida, para que não possamos ser consumidos pelas frustrações e pelo desânimo. Ontem eu falei sobre o desânimo, na live de ontem, e hoje eu estou falando sobre esperança. Queridos, se envolva com as coisas de Deus a todo momento, todos os dias. Não deixe a sua vida entrar no piloto automático, viver por viver. A sua vida, ela tem um propósito. Bom dia, Cá, bom dia a todos que estão chegando agora. Larissa, seja bem-vindo. Bom dia, André, Rose, que Deus os abençoe. Não deixe, queridos, que as circunstâncias da vida venham minar a sua esperança. Levanta a cabeça, levanta. Tenha postura de filho e de filha. Você tem um dia para viver extraordinário que Deus colocou na sua frente. Não deixe que as circunstâncias da vida possam trocar a sua esperança por medo, possam trocar a sua esperança por frustrações. Se envolva com as coisas de Deus. Escute louvores, leia a palavra, leia um bom livro, de preferência cristão, que te ensine coisas boas. Se envolva com pessoas que estão caminhando junto com Deus. Se envolva com pessoas que estão caminhando na mesma direção que você. Queridos, busque manter a sua esperança ativa sempre. Eu sei que tem dias que são difíceis, tem dias que parece que está dando tudo errado. É nesses dias que você jamais deve perder a esperança.
Deus nos convida a viver com esperança. Isto é, com grandes expectativas de que o melhor de Deus está sendo preparado, está sendo feito e chegará nas suas mãos. Quantos testemunhos eu já recebi de pessoas que assistiram a live, até no YouTube, pessoas que eu nem conheço, que foram transformadas pela palavra de Deus. Queridos, mantenha-se firme, crendo que o seu testemunho chegará, crendo que você dará ainda testemunhos do que Deus fez na sua vida. Não perca as esperanças. Tire o foco do problema, tire o foco das circunstâncias, tire o foco das vozes contrárias, tire o foco daquilo que não gera em você esperança e foque no Senhor. Foque naquilo que Deus já preparou para você. Sabe, não estamos caminhando nesse mundo sozinhos. Não estamos caminhando essa jornada que Deus nos deu sozinho, não. Eis que estarei convosco todos os dias. Existe uma promessa de Deus. Você confia em Deus? Você confia nas suas promessas? Então confie nessa que Ele disse que estaria conosco todos os dias. E hoje eu quero, de uma forma muito clara, prática e objetiva, compartilhar com vocês algumas chaves importantes que eu tenho como desejo hoje, nesta manhã, que você coloque em prática, para que você possa ter uma vida de esperança. De esperança. Sabe, pessoas sem esperança é que a chama da vida apagou, é que a chama do Espírito apagou, e a pessoa perde o sentido da vida. Querido, jamais negocie a sua esperança. Esperança não é sentimento. Esperança é um estilo de vida, é um comportamento, é uma forma de viver. Que você jamais perca as esperanças de que Deus está contigo, te levando a lugares altos, a níveis mais intensos com Ele. Amém? Eu quero compartilhar com vocês algumas chaves importantes que vai me ajudar e te ajudar a manter uma vida de esperança. Primeira coisa, decida confiar em Deus. Decida confiar em Deus. Confiar em Deus é uma decisão. Ou eu confio ou não confio. Ou eu vivo nele ou não vivo nele. Confiar em Deus é a melhor decisão da sua vida. Salmo 20, versículo 7 e 8 diz assim: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Eu vou repetir Salmo 20, presta atenção. Versículo 7 e 8. Alguns confiam em carros e cavalos, ou seja, confiam nos poderes humanos, confiam nas coisas humanas, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles que confiam em coisas vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes sempre. Sabe, eu não sei se você já conviveu com pessoas ou convive com pessoas fortes espiritualmente. Sabe, aquelas pessoas que você olha e fala assim: eu não sei de onde ela tira essa força, eu não sei de onde ela se mantém em pé. É porque essa pessoa confia no Senhor. Essa pessoa confia plenamente em Deus. Queridos, confie sem reservas, sem sombra de dúvidas no Senhor. Sabe, uma coisa que a gente precisa entender e que eu quero que você preste bastante atenção, isso não está no meu esboço aqui, tá? Isso veio na minha mente agora, eu sei que é do Espírito Santo de Deus para você. Entenda uma coisa: todas as pessoas que viveram no Antigo Testamento, quando você pega a palavra de Deus para ler, todas as pessoas, todos os personagens do Antigo Testamento não tinham a figura de Jesus Cristo. Não tinham
Jesus Cristo, porque ele ainda não tinha vindo ao mundo. Apesar de todo o Velho Testamento apontar para Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o centro da Bíblia, todo o Velho Testamento aponta para Jesus, mas Davi, Abraão, Jacó, Samuel, Daniel, Gideão, Isaías, Malaquias, os profetas, todos esses homens não tinham Jesus, não viram Jesus, mas eles tinham uma fé inabalável. Esse que escreveu o Salmo 20, Davi disse: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles não sabiam nem quem era Jesus, mas eles confiavam plenamente em Deus. Houve um tempo que Jesus chegou, onde surgiu o Novo Testamento. Vocês aí estão escrevendo, eu creio que cada um de vocês aí estão no desafio que iniciamos no dia 1º de janeiro. Está todo mundo aí no desafio junto comigo, escrevendo a palavra de Deus. Começamos a escrever o Evangelho de Mateus. Não sei se vocês ainda continuaram, muitas pessoas desistem no meio do caminho, mas eu não sei se vocês ainda continuam firmes. Eu continuo. Quando você começa a ver o Novo Testamento, você vê o nascimento de Jesus e você vê ali as pessoas agora mudaram. São pessoas que viram Jesus e conviveram com Jesus. Só que tem um período que acaba e Jesus vai embora, sobe aos céus. E aí começa Atos dos Apóstolos. Jesus não está mais presente. Então aqueles personagens de Atos dos Apóstolos, e chega Paulo, são pessoas também que não têm mais Jesus, não viram mais Jesus. Então entenda uma coisa, eu e você fazemos parte de um grupo de pessoas iguais a do Antigo Testamento. Não vemos Jesus, não olhamos para Jesus, não temos a figura de Jesus como tiveram os discípulos, como tiveram aquelas pessoas num período de 33 anos de convivência com Jesus. Então nós somos que nem o povo do Antigo Testamento, não temos a figura de Jesus. Eles viveram por fé, nós também devemos viver por fé. Então entenda, não existe diferença entre essas pessoas do Antigo Testamento e nós. É diferente daqueles que conviveram com Jesus, que foram testemunhas oculares, tiveram com Jesus, como seus discípulos e algumas pessoas. Algumas pessoas, se você ler o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças nos evangelhos, você vai ver que ali existiam povos e povos, multidões que iam ter com Jesus, ouvir Jesus falar, eles viram Jesus, nós não. Como o pessoal do Antigo Testamento também não. Então, queridos, a nossa questão é a fé, é a esperança. Eu creio em Jesus Cristo, eu não preciso ver, eu não preciso tocar. O meu espírito me testifica de que Jesus Cristo é real. Jesus Cristo está vivo, Ele cuida de mim, Ele cuida da minha casa, Ele cuida da minha família, Ele cuida da minha história, Ele cuida dos planos que eu tenho com Ele. Então, queridos, decida confiar em Deus. Decida confiar em Deus. Mantenha a sua confiança plena em Deus. Porque nós não vivemos por aquilo que vemos. Nós vivemos por aquilo que confiamos. O que me mantém de pé todos os dias é a minha fé em Jesus Cristo. Eu não preciso ver, eu não preciso tocar. O meu espírito testifica a existência de Jesus Cristo. Então, queridos, decida confiar em Deus. Porque Deus está sempre nos convidando a ter esperança, confiando nele, na sua palavra. Sabe, quem vive com esperança, é porque tem uma palavra de Deus. Tem uma palavra de Deus para a vida. Eu sei que você tem uma palavra de Deus para a sua vida. Eu sei que Deus já falou com você.
num determinado momento, de repente está falando agora. Então, queridos, para manter viva a esperança, para viver com a esperança, a primeira chave, a primeira lição é decidir confiar em Deus. Confiar em Deus é uma decisão. Confiar em Deus é uma decisão. Decida confiar em Deus plenamente, independente das circunstâncias, independente dos problemas. Sabe por quê, querido? Porque a esperança, ela é provada em tempos difíceis. Grava isso. A esperança é provada em tempos A esperança é provada em tempos difíceis. Grava isso. A esperança, ela é provada em tempos difíceis. É quando a nossa confiança precisa ser mais intensa, mais plena. Porque o nosso Deus é o Deus de toda esperança. Então, queridos, se você está passando um momento difícil na sua vida, se você está passando uma luta interna às vezes do lado de fora está tudo bem, mas aqui dentro está tendo conflitos. Se você está passando um momento difícil, entenda, a sua esperança está sendo provada, a sua confiança está sendo provada. São nos tempos difíceis da vida que nós devemos fortalecer a nossa esperança e a nossa confiança em Deus. Os momentos que mais buscamos o Senhor são os momentos difíceis da vida, os momentos que mais vemos que a nossa fé, a nossa esperança está sendo abalada, são nos momentos difíceis da vida. Quando está tudo bem, geralmente não buscamos a Deus. Quando está tudo bem, não lemos mais a palavra. Quando está tudo bem, damos prioridade àquilo que está nos fazendo bem naquele momento. E às vezes esquecemos de Deus. Então, queridos, as provas nada mais são do que trampolins para te levar para um nível maior de confiança, para te levar para um nível maior de esperança. Então não desperdice os momentos difíceis da sua vida para fortalecer a sua fé e fortalecer a sua esperança. E quando as coisas melhorarem, quando tudo começar a dar certo, lembre-se do Senhor. Lembre-se daquele que te manteve seguro, mesmo no olho da tempestade, mesmo no meio do furacão. Aquele que te mantém seguro é o Senhor. Então decida confiar em Deus. Decida confiar plenamente em Deus. Confiar em Deus vai gerar em você uma vida com esperança. Sabe, queridos, se não for em Deus, você corre risco de viver uma vida sem esperança. Se não for decisão de viver confiando em Deus, você terá uma vida meio desesperadora. Então decida viver em Deus, confiar em Deus. Entenda uma coisa, quando confiamos em Deus, querido, nenhuma situação ruim é capaz de tirar a nossa esperança de dias melhores. Quando confiamos em Deus, nenhuma situação, nenhum problema, nenhuma circunstância é capaz de tirar a nossa esperança. Queridos, eu acordo todos os dias com a expectativa lá em cima. Eu acordo todos os dias com a minha esperança lá em cima, crendo que hoje será melhor do que ontem. Crendo que hoje será muito melhor do que eu vivi ontem. E geralmente é. Por quê? Porque o dia, entenda uma coisa, o seu dia começa em você. Você sabia disso? O seu dia começa em você. Como é que você acordou hoje? Triste? Decepcionado, decepcionada? Angustiado, angustiada? Sem esperança? Se você acordou assim hoje, está na hora de você mudar essa situação, porque senão todo o restante do seu dia será assim. Entenda,
o seu dia sempre será o seu reflexo. Nunca esqueça disso. O seu dia, a forma que o dia vai acontecer, a forma que o dia vai depender de você. Ah, pastor, mas existem problemas que não são criados por mim. Sim. De repente alguma coisa no dia de hoje pode te pegar de surpresa, como a mim também. Mas a forma que eu comecei o meu dia e que eu vou encarar essas coisas que estão chegando a mim vai fazer toda a diferença, porque o dia começa em mim. O dia começa em mim. Amém, Ana? É isso aí. Quando confiamos no Senhor, somos renovados. Então comece o dia bem hoje. Agora são 6h33 da manhã. O dia está começando. Comece bem. Comece crendo. Comece confiando. Comece decidindo. Comece com a sua expectativa lá em cima. Comece com a sua esperança lá em cima. Ah, pastor, mas tudo diz ao contrário. Não importa, Deus não diz ao contrário. Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Pai. Deus continua trabalhando. Deus continua agindo. Deus continua realizando. Deus continua do seu lado. Então a primeira coisa, a primeira chave é decidir confiar em Deus, para que você possa ter uma vida de esperança. Segunda chave super importante: escolha se alegrar diariamente. Escolha se alegrar diariamente. Romanos capítulo 12, versículo 12, só a parte A do versículo diz: alegrem-se na esperança. Alegrem-se na esperança. Evangelho de João capítulo 15, versículo 11: tenho dito essas palavras, palavra do próprio Jesus, aqui é Jesus falando. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Olha o que Jesus está nos dizendo aqui. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria, a alegria vem dele, esteja em vocês. E que a alegria que vocês estão tendo aí seja completa. O que é uma alegria completa? Em todas as circunstâncias da vida, você se mantém um homem alegre, uma mulher alegre. Entenda uma coisa, alegria não é felicidade. Felicidade é uma coisa que vem e passa. A alegria é estado de espírito. A alegria é um comportamento diante da vida. Seja uma pessoa alegre. Sabe, a alegria, ela contagia o outro. A alegria, ela transforma o ambiente. Sabe quando você chega num ambiente alegre? Por quê? Porque ali tem pessoas alegres. E quando você começa a entender que a fonte de toda alegria é o próprio Jesus Cristo, ele disse: tenho dito essas palavras, ou seja, a palavra dele nos alegra. A palavra dele gera em nós esperança. A palavra dele gera em nós essa alegria de viver. Queridos, como eu amo viver. Como eu amo acordar. Não deixe essa alegria morrer. Não deixe essa alegria morrer. Não deixe. E essa alegria, ela sempre virá do Senhor. Se você tem alegria, se a sua fonte de alegria são os momentos bons que você passa na vida, desculpe eu te decepcionar, essas alegrias serão passageiras. Se a sua alegria está depositada nos seus recursos, naquilo que o dinheiro pode proporcionar, desculpa, o dia que você não tiver, a sua alegria vai embora. Sabe, eu sempre costumo dizer o seguinte, entenda isso. O dinheiro, ele é importante. O dinheiro, ele é fundamental para o mundo que vivemos. Vivemos num mundo onde o que move o mundo
é o dinheiro. Mas se a sua vida, a sua esperança, a sua alegria está no dinheiro, você será a pessoa mais infeliz desse mundo. Será a pessoa mais infeliz desse mundo. Sabe por quê? Entenda uma coisa, dinheiro, ele compra remédio, mas ele não compra saúde. Dinheiro, ele compra relacionamentos, ele compra contatos, mas ele não compra a verdadeira amizade. Dinheiro, ele compra diversão, ele compra momentos bons, mas ele não compra a verdadeira alegria. Dinheiro, ele compra uma casa, mas ele não compra um lar. Dinheiro, ele compra joias, ele compra um crucifixo, por exemplo, mas ele não compra o Salvador. Queridos, o dinheiro, ele deve ser usado e muito bem administrado em Deus. Por isso que as igrejas, e por isso que a palavra de Deus fala sobre dízimo e oferta. Se você não consegue fazer isso, ofertar, se você não consegue dizimar, é porque o dinheiro ainda toma conta da sua vida. É porque o dinheiro ainda é um Deus para você. Porque toda fidelidade humana em relação a Deus passa pela economia da pessoa, passa pelo dinheiro da pessoa. Por quê? Porque o dinheiro, ele é visto na humanidade como um Deus. Tanto é que a própria palavra de Deus vai chamar o dinheiro de mamon, porque o dinheiro, ele exerce uma divindade. Dinheiro, ele causa discórdia, dinheiro, ele causa guerra, dinheiro, ele causa preocupação, dinheiro, ele gera felicidade momentânea, ele tem uma postura de um Deus. Então, quando Deus fala para trazer os dízimos, quando Deus fala para ser ofertante, é que Deus, ele quer ver o seu coração. Onde está o seu coração? Onde está a sua fidelidade? Entendeu? Não é porque fulano de tal precisa, igreja precisa. Não, não é isso. É porque Deus, ele quer conhecer você no sentido de como anda a sua fidelidade em relação à minha vida, a mim como Deus. Então, queridos, a alegria, ela não pode ser proporcionada pelo dinheiro, a alegria, ela não pode ser proporcionada pelas coisas. A alegria deve ter só uma única fonte, Jesus Cristo. Então eu posso estar vivendo um problema grande na minha vida. Tem gente enfrentando doenças, tem gente enfrentando casamentos destruídos, tem gente enfrentando vida econômica problemática, tem gente enfrentando uma série de coisas. Mas você olha para essas pessoas, elas estão alegres. Tem pessoas que não estão, que o casamento está sendo destruído, a economia está com problema, a saúde, e as pessoas estão arrasadas, quase entrando numa depressão. É porque ainda não entenderam a fonte da alegria. E é aquilo que eu falei, a alegria, ela transforma ambientes. Sabe quando você está num ambiente, chega aquela pessoa alegre, que movimenta ali e você acaba ficando alegre também? São pessoas que sabem que a fonte da sua alegria é o Senhor. Porque a alegria, ela não é circunstancial ou superficial. A alegria é uma alegria firmada em Cristo. Eu sou alegre por causa de Jesus Cristo. A minha alegria, a alegria do Fernando aqui, ela vem do Senhor. Eu vou fazer uma pergunta, quem me conhece pessoalmente pode responder. Alguém já me viu triste? Aqui tem pessoas que convivem comigo. Alguém já me viu triste? Por que eu estou perguntando isso? Porque eu também tenho problemas. Eu também tenho demandas para resolver. Mas eu jamais me entristeço por elas. Jamais.
A minha confiança em Deus, querido, é tão grande. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu entreguei completamente. Tenho meus defeitos, tenho minhas falhas, não sou super-homem, mas a minha alegria, ela vem do Senhor. O Senhor, Jesus Cristo, Ele é a fonte da minha alegria. Sabe, queridos, viver uma vida de esperança é decidir ser alegre, mesmo quando as lágrimas escorrem do rosto. Grave isso. Viver uma vida de esperança é decidir ser alegre, mesmo quando as lágrimas começam a escorrer no rosto. Não tem a ver com sorriso, tem a ver com uma certeza. Deus continua no controle da minha vida. Entenda isso. Alegria não tem a ver com sorrisos. Alegria tem a ver com certeza de que Deus continua no controle da minha vida. Sabe aquela convicção, aquela certeza que você tem de que Deus está no controle de todas as coisas? É assim que você precisa viver. Nada na sua vida saiu do controle de Deus. Até essa dor que de repente você está passando, até esse medo que de repente você está sentindo, até isso está no controle de Deus. Então mantenha uma vida alegre. Seja alegre. Escolha se alegrar, isso também é uma decisão. Querido, ter uma vida de esperança é uma decisão. Decidir confiar em Deus. E agora a segunda chave, decida se alegrar todos os dias. Isso não é falsidade. Eu não sou falso, se eu estou triste mesmo. Não é questão de falsidade. É questão de mudar o sentimento. Entenda uma coisa, eu já disse isso aqui diversas vezes, eu vou repetir. Todos os sentimentos que temos, eles são legítimos. As circunstâncias da vida provocam em nós alguns sentimentos, como medo, como ansiedade, como depressão, como tristeza, como angústia, como falta de esperança, falta de perspectiva. Todos esses sentimentos, eles são legítimos. Afinal de contas, nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos, somos passivos de viver esses sentimentos. A diferença qual é, queridos? A questão aqui qual é? Você decide continuar com esses sentimentos ou você decide mudar esses sentimentos? Você acha que não tem dias que eu acordo triste? Acordo. Acha que não tem dia que coisas chegam na minha vida que me entristece? Tem. Você acha que eu não recebo de vez em quando algumas notícias que abatem o meu coração? Recebo. Só que na mesma hora eu decido mudar esse sentimento. Por quê? Porque eu sei que esse sentimento é nocivo para mim. Eu sei que esse sentimento vai me matar aos poucos. Então eu já decidi na minha vida o seguinte: eu escolho e eu decido quais são os sentimentos que vão permanecer em mim ou não. Isso é uma decisão. Então, quando a tristeza chega, eu falo: opa, por que você está triste, Fernando? O que está causando essa tristeza em você? E eu começo a observar o que está acontecendo. E eu já começo a focar em Deus, começo a focar na sua palavra, começo a meditar na palavra, começo a orar, começo a clamar ao Senhor e o sentimento vai embora. Então, queridos, a questão não é não sentir. Os sentimentos são legítimos. A questão é como você vai lidar com esses sentimentos. Você vai deixar que eles permaneçam ou você já vai mudar? Já vai se tornar uma pessoa alegre, mesmo que a tristeza bateu? Isso é uma decisão. Sabe aquelas pessoas que você todo dia convive com ela e todo dia ela está triste? Todo dia ela está reclamando? Todo dia ela está dizendo coisas ruins sobre a vida dela? Todo dia ela está sendo vítima? Todo dia... Já conviveu com pessoas assim? Eu já. O disco não vira, é a mesma coisa, sempre. Os problemas são os mesmos, as dores são as mesmas, os sentimentos são os mesmos, a pessoa não muda. Passou 3 anos, 4 anos, a pessoa está do mesmo jeito.
Sabe o que é isso? Falta de decisão. Falta de decidir. A vida é uma decisão diária. Então, se você quer viver com esperança, decida confiar em Deus. Decida se alegrar diariamente. Amém? Terceira chave importante para aqueles que querem ter uma vida com esperança. Relembre das vitórias passadas. Relembre das vitórias passadas. Olha o que Jeremias escreveu, um versículo muito conhecido de todos nós, capítulo 3, versículo 21. Ele diz assim: quero trazer à memória o que me traz esperança. Quero trazer à memória o que me traz esperança. O que ocupa a sua mente? Nos momentos difíceis da sua vida, nos momentos de altos e baixos da sua vida, o que tem ocupado a sua mente? Eu falei ainda há pouco de que os sentimentos que temos são legítimos. A questão é que não devemos permanecer no sentimento. Como eu disse, sentir medo é natural. A questão é, você vai permanecer no medo ou vai transformar esse medo em coragem, sabendo que Deus é um Deus que te reanima, te dá coragem. Então você precisa ocupar a sua mente com coisas que te dão esperança. Uma das coisas é lembrar o que Deus já fez por você. Procure lembrar o que Deus já fez por você. Faça uma retrospectiva na sua vida e veja quantos livramentos Deus te deu, quantos milagres Deus já realizou, quantas coisas Deus já fez por você para você estar aqui hoje. Então comece a lembrar. Não lembre do passado como uma coisa negativa. Ah, fulano de tal me traiu, fulano de tal fez isso, coisas aconteceram. Não, muda o foco. Olha para o passado, para aquilo que Deus já fez para você. Se você tiver que olhar para o passado, olhe, relembre das vitórias passadas. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Sabe, queridos, quando o povo de Deus enfrentava um desafio, antes de Deus dar vitória, Ele orientava o povo a fazer memoriais para que outras gerações lembrassem de que Deus agiu. Sabe o que eu tenho costume de fazer? Eu vou abrir aqui uma questão particular minha. Nunca falei isso, é a primeira vez. E não é grandes coisas não, é só uma dica, na verdade. Eu gosto muito de escrever. É que não dá para ver, mas aqui na minha mesa, aqui do escritório, tem cadernos, tem blocos, Eu gosto muito de escrever. Sempre que acontece uma vitória na minha vida, sempre que acontece algo de bom na minha vida, eu relato o que aconteceu. E de vez em quando eu pego esses cadernos e leio que em 2001 Deus fez isso. Em 1998 Deus fez isso. Em 2003 Deus fez isso. Eu tenho esse costume. É uma dica. Comece a anotar, comece a escrever o que Deus já fez por você. E de vez em quando, vá olhar, vá ler. Outro dia eu estava mexendo num caderno meu aqui, não sei nem se ele está ali na minha estante, acho que eu já o guardei. Um dia eu estava mexendo num caderno meu aqui, folheando o caderno, eu achei uma folha dobrada dentro do caderno. Ali estava escrito uma oração que eu fiz acho que foi no ano de 2000, 99, 2000. Uma oração que eu escrevi para Deus, agradecendo por coisas que Ele fez na minha vida. E eu me emocionei. Geralmente eu coloco a data quando eu escrevo, e ali eu li e relembrei. Então, queridos, esse mesmo Deus, como diz Ana aí, Ele fez e continua fazendo. Esse mesmo Deus, Ele não muda.
Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente Deus. Será eternamente Deus, Ele não muda. Então comece a lembrar do que Deus já fez por você. Você só está aqui hoje, de pé. Você só está aqui hoje assistindo essa live, porque você pode dizer com alto e bom tom: até aqui me ajudou o Senhor. Então esse mesmo Deus que te trouxe até aqui, Ele irá fazer você continuar. Quer manter uma vida com esperança? Lembre das vitórias passadas. Precisamos ter o hábito de anotar as nossas vitórias. Precisamos ter o hábito de relembrar os feitos do Senhor. Por isso que Jeremias disse: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer na memória aquilo que gera em mim confiança, aquilo que gera em mim vida. Para de pensar em coisa ruim, gente. Para de assistir coisa ruim, para de relembrar coisas que aconteceram. Muda tudo na vida, é questão de foco. Muda o foco. Lembra que eu disse, a vida ela tem dois caminhos. Eu já falei isso aqui no devocional, alguns devocionais atrás. A vida tem dois caminhos. Só tem dois caminhos. A minha vida e a sua vida só tem dois caminhos. Você vai escolher o caminho que você quer seguir. Você tem um caminho da lamentação. O que é o caminho da lamentação? É o caminho onde você vai passar a sua vida reclamando. É o caminho onde você vai passar a sua vida se entristecendo. É o caminho onde você vai passar a sua vida lembrando das coisas ruins que aconteceram na sua vida. Esse é o caminho da lamentação. E nós temos um segundo caminho, que é o caminho do testemunho. O que é o caminho do testemunho? Eu vou fazer da minha vida um testemunho de que Deus é bom, de que Deus agiu, de que Deus faz, de que Deus me alegra, de que Deus me sustenta, de que Deus me fortalece. Eu vou testemunhando através da minha jornada quem é Deus na minha vida. Você escolhe o caminho que você quer seguir. Só existem esses dois. Ou eu lamento, ou eu testemunho. O que você quer? Você decide. Ou você vai passar a sua vida ou você escolhe fazer da sua vida um testemunho, ou você escolhe viver uma vida lamentando. Aquilo, eu volto a repetir, todos os sentimentos são legítimos. A questão é, você vai permanecer neles? Escolha o caminho dos testemunhos. Faça a sua vida testemunhar Jesus Cristo. Faça a sua vida testemunhar quem é Deus. Faça a sua vida testemunhar as vitórias que Deus te dá. Comece a celebrar as pequenas conquistas. Comece a celebrar as pequenas vitórias. E traga na memória sempre aquilo que te dá esperança. É isso aí, gente. É isso aí, Marta. Isso aí, amiga. Escolha o caminho que você quer seguir. Lamento ou testemunho? Eu, há muitos anos atrás, escolhi fazer da minha vida um testemunho vivo de que Deus é fiel, de que Deus é bom. Amém? Então, queridos, Ele é o mesmo Deus, de ontem, de hoje e será eternamente. Olha o que o salmista escreve no Salmo 77, versículo 11, já vamos terminar. Recordarei dos feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres. Olha o que o salmista está escrevendo. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres. O que tem ocupado a sua mente nos momentos difíceis da sua vida? Lembre-se de que a esperança é uma âncora da vida. Quando a vida fica dura, escura, temos a esperança do nosso lado. Ela finca uma segurança e nos faz renovar na nossa caminhada.
A esperança, ela não é simplesmente uma expectativa. A esperança é um estilo de vida. Viva com esperança. A esperança é uma pessoa chamada Jesus Cristo, que prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. Amém? Eu quero terminar esse devocional lendo com vocês Romanos capítulo 15, versículo 13, que diz assim: que o Deus da esperança, receba essa palavra, que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Eu vou repetir, Romanos 15, versículo 13, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. É possível viver com esperança, decidindo confiar em Deus, decidindo se alegrar todos os dias e decidir relembrar as vitórias que Deus já fez e já realizou na sua vida. Amém? Essa é a palavra que eu quis compartilhar hoje com vocês. Viva com esperança. É possível. É possível. Que ao terminar essa live, você possa estar cheio de esperança no coração. Que a sua expectativa possa estar altíssima em relação ao dia de hoje. E entenda que a esperança ela é provada em tempos difíceis. Então mantenha-se sempre firme no Senhor, que é o Deus da esperança. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos orar para a gente continuar firme na jornada com o Senhor, com o nosso coração cheio de esperança. Amém? Faça aí do seu lugar agora um altar. Entenda que o ambiente que você está é um ambiente sagrado, santo, porque Deus está aí com você. Não sei se você está no seu trabalho, não sei se você está na sua casa, não sei se você está dentro de um carro, em algum lugar, mas o local que você está aí agora é um local santo, sagrado, porque Deus se faz presente. E vamos orar. Faça desse lugar aí um altar. Entenda, você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita em você. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós continuamos na Tua presença. Gratos, Senhor, pelo dia de hoje. Enquanto estávamos dormindo, Senhor, o Senhor estava preparando esse dia com muito amor, com muita misericórdia. Eu sei, Pai, é verdade que existem tempos difíceis na nossa vida. Existem tempos onde as lutas se tornam mais intensas. Mas aprendemos hoje, através da Tua palavra, que jamais devemos perder a esperança. Pelo contrário, são nos tempos difíceis da vida, são nos embates da vida diária, que a nossa esperança deve ser fortalecida. Porque nossa esperança ela não é um sentimento. A nossa esperança é uma pessoa chamada Jesus Cristo. E em Ti, Senhor, colocamos toda a nossa esperança. Por isso, Pai, somos gratos por acordar hoje de manhã e já ter a Tua presença em nossas vidas. Porque independente das circunstâncias, Tu és um Deus fiel. Independente das circunstâncias, Tu és um Deus que permanece em nós. Por isso, Pai, receba toda adoração, todo louvor, toda entrega hoje de nossas vidas diante da Tua presença. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, que nos ensinou que é possível, sim, viver com esperança. Mas para viver com esperança, precisamos decidir algumas coisas. E que possamos decidir confiar no Senhor plenamente. Confiar que o Senhor é fiel. Confiar que o Senhor é o nosso Pai. E que se preocupa com tudo aquilo que é importante para nós. Obrigado, Pai, por nos ensinar que devemos nos alegrar, independente das circunstâncias. Porque a alegria ela é um estado de espírito. A alegria é um comportamento. Que possamos viver alegres em todas as circunstâncias da nossa vida. Porque a nossa alegria não vem nas coisas. A nossa alegria não vem nos nossos recursos. A nossa alegria não vem naquilo que realizamos. Não, a nossa alegria vem no Senhor. Tu és a fonte da nossa alegria. Por isso que os nossos olhos devem permanecer fixos no Senhor.
Por isso, Jesus, obrigado. Obrigado por nos dar a tua alegria, porque através da tua alegria, Senhor, a nossa alegria se torna uma alegria completa, como diz a tua palavra. Obrigado, Pai. Pai, que possamos verdadeiramente olhar para trás, olhar para o nosso passado e ver os grandes feitos que o Senhor já fez por nós. Só estamos aqui hoje porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos sustentou. Por isso, Pai, somos gratos por tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Mas eu sei que grandes coisas estão por vir. Eu sei que grandes coisas estão adiante de nós para serem vividas na Tua presença. Eu sei que dias melhores virão, Pai. Por isso, fortaleça a nossa fé, acrescenta mais esperança em nós e que possamos todos os dias desfrutar da Tua presença que gera esperança, gera salvação, gera alegria. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua presença. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço por aqueles que estão online comigo agora. Pai, visita de forma íntima, profunda, cada um aqui, cada família, cada casa. Visita com poder e glória. Derrama da Tua alegria, derrama da Tua esperança, derrama do Teu bálsamo, da Tua unção sobre a vida de cada um deles. Abençoa a casa, a família, os filhos, os negócios. Pai, que eles possam receber mais e mais do Senhor. Que a Sua presença seja real na vida deles. Tira todo o medo, toda a ansiedade, toda a preocupação, tudo aquilo que de repente distancia da Tua presença e os enche com o Teu Espírito. Renova com a Tua paz, essa paz que excede todo entendimento. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu amor que perdura, o Teu amor que permanece. O Teu amor, Pai, é imensurável por nós. Por isso estamos aqui rendendo graças a Ti. Por isso, Pai, eu te peço por cada um que está online, que seja um dia hoje extraordinário na Tua presença. Que amanhã, na nova live que faremos amanhã, se for da Tua vontade, eles possam dar testemunho do dia de hoje, dizendo que foi um dia extraordinário na Sua presença. Que amanhã seja uma live onde eles possam testemunhar dos grandes feitos do Senhor na sua vida. Obrigado, Pai. Não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que esta palavra penetre o coração, transforme, gere vida neles. Que eles possam ser alcançados por cada palavra que aqui foi dita. Por isso, Pai, os abençoa em tudo. Pai, eu te peço por este dia, por esta manhã, obrigado. Que seja uma manhã verdadeiramente extraordinária, vivendo no centro da Tua vontade e fazendo aquilo que agrada o Teu coração. Que possamos viver o dia de hoje intensamente, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Obrigado, Pai, é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Amém, Vanessa. Que bom que Deus te respondeu. Para os que estão chegando agora, sejam bem-vindos. Queridos, que essa palavra de hoje seja uma palavra de renovação, de esperança, e que você jamais perca as esperanças. Continue firme, confiando em Deus. Continua firme, se mantendo alegre no Senhor. E continua sempre trazendo na memória aquilo que te dá esperança. Continue lembrando daquilo que Deus fez por você. E Ele continuará fazendo, porque Ele é um Deus fiel. Amém?